Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas para uma série de 4 vídeos trabalhando aí gabaritos de questões aplicadas numa prova minha, baseados aí em questões bem do nível do livro do Malvino, questões bacanas para que a gente entenda um pouco mais a parte introdutória ali de transistores, diodos, circuitos retificadores, análise de circuito. Então, são questões simples, mas são questões que reúnem ali aquilo que você precisa saber dos conceitos importantes no nível introdutório. São 4 vídeos com essa mesma abertura, então é importante que você leia a descrição do vídeo com atenção para saber do que é que se trata cada vídeo desse e de repente você não se perder aí na sequência, beleza? Nós vamos começar com questão de diodo e vamos na última questão trabalhar a questão da polarização e reta de carga dos transistores. Então eu espero ter você comigo aí ao longo dessa jornada de 4 vídeos, que eu vou lançar os 4 vídeos assim, ó, numa sequência alucinada em termos de velocidade, para que os meus alunos tenham o acesso a esses vídeos e possam estar preparados para a devolutiva da prova. Eu espero que seja de bastante proveito para você que está estudando eletrônica e de repente, gostando, você se inscreve no canal, compartilhe os vídeos aí, deixa seu comentário também sobre o que você achou dessas questões e alguma outra alternativa de resolução dessas questões. Vou colocar aqui a mão na massa, espero que para você seja de muito proveito. Valeu! Bom, essa era uma outra questão dissertativa, né, discursiva, né, tem gente que fala discursiva, né, onde o aluno ele teria que demonstrar lá o seu raciocínio e também o seu conhecimento sobre análise de circuitos, tá? Então, aqui nós vamos ter também uma variação dessa questão, onde eu vou modificar o beta e também vou colocar um resistor aqui no emissor, ok? Então vamos lá. Conforme estudamos nos tópicos relacionados com os transistores bipolares de junção, TBJ, a determinação do ponto de operação ou ponto quiescente Q do mesmo e a sua localização da sua reta de carga. Tá? Então, conforme estudamos, tem essa determinação desse ponto aqui. Então, eu coloquei aqui um circuito simples, eu tenho um TBJ aqui, eu tenho um resistor de coletor de 1,5 kΩ, tenho um resistor de base de 680 kΩ e tenho uma fonte de 12 volts. Então, no circuito dessa figura, da figura 3, vemos um TBJ com polarização simples e sem resistor de emissor. Assumamos que o beta-CC desse TBJ seja de 175, inclusive está na figura aqui, e que o ajuste para funcionamento traga um RC de 1,5 kΩ e um RB de 680 kΩ, o que já está descrito na própria figura. Esboce a reta de carga que mostra as possíveis regiões de funcionamento desse TBJ. Determine o ponto de operação, deixa eu botar um pouco mais para cima aqui, determine o ponto de operação ou ponto Q, né, o ponto quiescente, com as suas 3 coordenadas e cite a região de operação desse transistor. Bom, então quando ele fala em ponto de operação, eu tenho que determinar o VCE, o IC e o IB de operação. Então eu comecei pela análise de base. Então a gente sabe, ó, VCC menos RB/IB menos VBE menos RE/IE igual a zero. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aqui percorrendo isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, imagina uma corrente descendo aqui da fonte, né, do VCC, vindo aqui pela base. Então, imagina isso aqui é a corrente IB. Ele vai passar em cima do RB, não é? Vai estabelecer uma tensão aqui que eu vou chamar VRB, ok? Então, aqui seria o VRB. Depois ele vai ter o VBE, aqui, ó, VBE. E se eu tivesse um resistor aqui no emissor, então imagina que eu tenho um resistor aqui no emissor, um RE, eu teria essa corrente, né, IE, uma corrente de emissor vindo aqui e causando uma queda de tensão em cima desse resistor. Nessa questão em particular, eu não tenho resistor. Então, por isso que eu estou chamando o resistor aqui, ó, se você observar, eu estou chamando esse resistor RE de zero. Numa outra questão, que eu vou trazer aqui também, a gente tem essa resistência no emissor, ok? Então, eu vou explicar direitinho. Então, ó, VCC é 12, o RB é 680K, o IB eu não sei, o VBE a gente assumiu em sala de aula que para um transistor bipolar ele seria
de 0,7, né, de silício, né? O RE é 0 nesse caso, então aqui vai para 0 e igual a 0. Bom, a conta é simples. Se eu passar o 680K IB para o outro lado, eu vou ficar com IB igual a 12 menos 0,7 dividido por 680 vezes 10 a terceira, porque se trata de K ohms, quilo ohms, 1000 ohms, ok? Com isso eu vou encontrar um IB de 16,6 microamperes. E essa corrente, ela é a corrente de operação, por quê? Porque ela é uma consequência da malha de resistências que eu tenho aí, polarizando esse transistor. Então, ó, 16,6 microampere é a minha corrente IBQ, IB de operação, IB no ponto quiescente, beleza? Tá. Como é que eu calculo, então, a corrente no coletor? Na operação, obviamente. Eu multiplico o ganho de corrente beta pela corrente IB de operação. Lembrando que esse ganho beta é 175, isso está na questão, e eu vou obter uma corrente de operação no coletor de 2,91 miliamperes. Ok? Então, 2,91 miliamperes está lá no coletor. Bom, a equação de coletor ela já é VCC menos RC menos VCE menos RE igual a 0. Agora, vamos lá, vamos dar uma mão, né, para quem quer estudar, para quem quer aprender, e vamos fazer também essa análise. Eu vou fazer aqui em azul para ficar diferente daquilo que eu fiz na base. Então, imagina uma corrente descendo aqui, ó, IC. Então, ela vai provocar aqui uma queda de tensão, que eu vou chamar VRC, que é o produto dela por RC. Eu tenho aqui, ó, o VCE, e tenho o REE. Então, a equação é exatamente isso, ó. VCC menos RCIC menos VCE menos REE igual a 0, porque eu cheguei no terra. Beleza? Então, é exatamente essa equação que você está vendo aqui em azul. Ok? Vamos voltar aqui para a equação para fazer o cálculo e chegar no valor numérico, né? Não só do VCE, mas também da relação entre IC e VCE, que vai nos dar elementos para a reta de carga. Então eu tenho ó, VCC igual a 12, o RC é de 1,5K, a corrente IC, eu botei aqui 2,9, porque 2,91 mili e 2,9 mili é a mesma coisa, né? O VCE eu não sei quanto é, mas eu sei que o RE é 0, então 0 vezes IE igual a 0. Eu tenho VCE igual a 12 menos 1,5 vezes 10 a terceira, já que é K, vezes 2,9 vezes 10 a menos 3, já que é mili, e aí eu tenho um VCE de 7,64 volts. E esse é o VCE de operação. Lembrando que o ponto quiescente, ele é IB, IC e VCE. É isso que nós vamos marcar lá na reta de carga como sendo o ponto de operação. Agora, como é que a gente vai desenhar a reta de carga? Bom, eu tirei aqui IC em função de VCE, tá aqui, ó, VCC sobre RC menos 1 sobre RC vezes VC, já que o RE é 0, ok? Então ela se reduz a isso, e aí o que é que eu faço? Primeiro eu aproximo o VCE para 0 para saber a região de saturação, ok? Um VCE igual a 0. Substituir igual a 0, o IC vai passar a ser VCC sobre RC, vai dar 8 miliamperes. Agora, quando o IC for 0, veja, quando o IC for 0, 0, 0, o VCC vai ficar igual a VCE, que é 12 volts. E com isso, eu consigo marcar aqui a minha reta. Então, veja, ó, ela é IC em função de VCE, tá? Então, o IC está em miliamperes, o VCE está em volts. Veja, ó, o ponto máximo, região de saturação, corrente máxima, 8 mili, conforme calculado. Com corrente 0, eu tenho a tensão máxima de 12. E eu tenho uma curva aqui da corrente IB, que é aquela corrente IBQ lá, tá? Que é 16,6 microamperes aqui, ó. Dá para a gente ver aqui, deixa eu afastar aqui um pouco mais, eu não marquei isso na figura, mas está aqui, ó, 16,6 micro, ok? É o valor dessa corrente laranja aqui, ok? E a gente tem aqui o ponto quiescente, ó, formado pelo IBQ, pelo ICQ, 2,91 mA, já calculado, e o VCE de operação 7,64, conforme a gente viu aqui nos cálculos, e está aqui em verde. Beleza? Eu vou gravar um vídeo em separado para uma outra situação que faz a mesma análise, só que a gente tem modificação no circuito, e por isso eu vou separar em 2 vídeos. Então aguarda aí,
que já virá um outro vídeo aqui para você assistir, ok? Vamos lá.